Liturgia da Palavra, aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida e nos leva sempre a uma só direção, a eternidade. Nosso caminhar é difícil, tem pedras, espinhos, passamos por muitas dificuldades, não é verdade? Porém, sabemos onde o caminho vai chegar. Cantai ao Senhor um canto novo. Cantai ao Senhor a terra inteira. Esplendor, majestade e beleza brilham no seu templo santo. Conferir Salmo 95, verso 1.6. Uma das maneiras de contar a história de um povo é considerar sua fé em Deus, sua resistência aos infortúnios e sua perseverança. Celebremos como participantes da grande corrente dos que viveram e vivem pela fé. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura da carta aos Hebreus, capítulo 11, verso de 1 a 2.8 a 19. Irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança e partiu, sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os cordeiros da mesma promessa. Pois esperava a cidade alicerçada que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão comparável às estrelas do céu e inumerável como a areia das praias do mar. Todos esses morreram na fé. Não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe e se declararam estrangeiros e imigrantes nesta terra. Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria e, se lembrassem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora, eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isso, Deus não se envergonha deles ao ser chamado o seu Deus, pois preparou mesmo uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque. Ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito: é em Isaque que uma descendência levará o teu nome. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos e assim recuperou o filho, o que é também um símbolo. Palavra do Senhor,
Graças a Deus. Salmo responsorial, Lucas, capítulo 1. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Reze comigo. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos. Reze comigo. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, para salvar-nos no poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. Reze comigo. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. E o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Reze comigo. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus o mundo tanto amou, que lhe deu seu próprio Filho, para que todo o que nele crê encontre vida eterna. Conferir Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Conferir Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje, um evangelho que vai nos dizer: não temais, não temer, porque sois tão medrosos. Vamos nos revigorar nessa coragem de Jesus, que todos os dias buscamos, por intermédio de suas palavras.
Jesus é aquele que encoraja a comunidade. A comunidade é aquela embarcação representada simbolicamente na leitura do Evangelho, onde os discípulos vão acordar o mestre que estava dormindo na embarcação agitada. Enquanto Jesus dormia, eles estavam agitados também junto com a barca. Devemos descansar no mestre. É isso que o Evangelho quer nos dizer. Descansar em Jesus. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos aliviarei, disse Jesus em outro momento. E ele quer hoje confirmar isso na prática, quando ele mesmo mostra-se sereno diante das agitações. Em Marcos 4,36, eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo. Nós vamos considerar esse ato dos discípulos de levar consigo Jesus. Todos nós temos que trazer Jesus consigo no nosso coração, na nossa vida, na nossa experiência, quer na família, quer no trabalho, quer onde estejamos, devemos levar Jesus consigo. Se os discípulos não tivessem levado Jesus consigo na barca, aquele momento poderia ter sido muito pior. Jesus estava com eles, era um momento de segurança, e isso reflete para a nossa comunidade, para nós como igreja, para as primeiras comunidades, que após a ressurreição de Jesus não o viu mais, mas Jesus estava com eles. Jesus, ele está assim a nos orientar, como que numa barca, a nos dar toda a esperança de um caminhante que vai chegar ao seu destino. Por isso que nós dizemos todos os dias aqui, nós sabemos onde o caminho vai chegar. Passamos por lutas, passamos por tribulações, passamos, como hoje na leitura do Evangelho, por essa agitação que muitas vezes a vida nos traz, muitas vezes em dissabores, mas como nós experimentamos também, a fé, a esperança, nos alimentarmos de Jesus na Eucaristia, nós vamos ver uma barca que vai ser suavizada por sua presença. Jesus faz o mar que estava agitado tornar-se brando. Quando começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher, era um momento de desespero. Muitas vezes, esse momento de desespero que nós passamos quando não reconhecemos a presença do Mestre entre nós. Jesus, quando está a descansar, ele quer dizer, descanse em mim, traga os seus problemas sobre mim e eu vos aliviarei. Existem dias em que as tribulações invadem a nossa mente, invadem a nossa família, invadem os nossos corações, não é verdade? E isso são as águas que vêm enchendo-nos, muitas vezes, nessa agitação do nosso coração, onde nos sentimos muitas vezes impotentes, temerosos, com medo muitas vezes. Vamos nos levantar, vamos seguir em frente. É isso que Jesus quer dizer para nós, é isso que ele quis dizer para as primeiras comunidades, para os seus discípulos. Vamos ter coragem. Vamos caminhar sem temor. Jesus está conosco. Jesus nos dá a vida. Ele ofereceu-se a si por nós, por nossos pecados, venceu tudo até a morte. E estando conosco, ele nos dá a consumação pelos séculos do que vamos desfrutar na glória. Como está em Mateus 28, 20. Jesus estava na parte de trás. A parte de trás é onde observa-se pela frente, ou seja, Jesus estava a descansar dormindo, mas no momento em que ele via a comunidade caminhando à frente, ele se levanta. No momento em que a comunidade está impotente, onde a comunidade está sem forças, sem fé, Jesus levanta do seu sono, sai do seu travesseiro, porque os discípulos o acordaram dizendo, mestre, estamos perecendo e tu não te importas. Muitas vezes as lutas vêm assim, as provações, principalmente nesses tempos, onde o mundo está
numa globalização de uma luta só contra a pandemia? Jesus se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Essa fé que precisa ser embutida no nosso coração, junto com amor, com o ato de amor, junto com o ato da esperança, que vai nos fazer ter um olhar sempre para o horizonte, onde vamos ver a presença de Jesus, que muitas vezes, parecendo estar dormindo, Ele está no meio de nós, que é o mais importante, e nos chama a descansar. Os discípulos sentiram um grande medo, um grande temor, e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Mesmo depois de ter Jesus manifestado o seu poderio, o medo ainda permanecia com eles. E o autor do Evangelho quer assim nos instruir a superarmos o medo, a superarmos as dificuldades pela fé, a termos a mesma fé de Abraão, como é citado na carta aos Hebreus. O cristão tem que caminhar na oração todos os dias. Precisamos enfrentar os perigos exteriores e interiores, forças estranhas dentro de nós. Vamos evitar o fracasso pela fé. Vamos evitar o naufrágio. O barco está a caminhar, ele está cheio sim, mas ele caminha e Jesus está com ele, Jesus está conosco. Os discípulos ainda não se dão conta de quem é realmente Jesus. E eu tenho me dado conta de quem é Jesus, do que Ele é capaz por mim? Os discípulos não constatam que Ele tem poder sobre a natureza, o que é uma prerrogativa somente de Deus. E eu tenho a consciência de que Jesus pode tudo, com tudo. Ele tem poder sobre toda a força do mal. Por isso vamos nos unir com a pregação da carta aos Hebreus, 11, 1 a 2, 8.19. A fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. E é essa fé que nós precisamos nos alimentar. Se os problemas dizem que estamos maus, a nossa fé deve nos dizer o quê? Que estamos bem. Se os problemas estão dizendo que vamos afundar numa embarcação cheia d'água, o que nós devemos dizer? Que a embarcação vai chegar ao seu destino. É essa convicção acerca de realidades que não se veem, que devemos colocar essa fé em nós. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança e partiu, sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaac e Jacó. Aí você deve perguntar, ele sabia de alguma coisa que iria acontecer pela frente? Se a embarcação ia caminhar ou afundar, ele não sabia, mas ele tinha fé. É essa fé que nós precisamos nos alimentar todos os dias. Essa fé que vai nos levar à esperança de chegarmos à cidade alicerçada que tem Deus mesmo como arquiteto e construtor. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração. Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Alimentados com a força do poder de Deus pela palavra, vamos agora nos alimentar pela oração.
Vamos rezar a oração das laudes. Um complemento importante à parte essencial da nossa vida é a oração. É por ela que nos alimentamos para termos uma caminhada abastecida pela fé, esperança e caridade. Vamos caminhar nesse caminho que nós caminhamos todos os dias, onde o caminho nós sabemos onde vai chegar. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se e toque no sino das notificações. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixa aqui embaixo seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.